a palavra de Deus. Nós começamos a falar semana passada sobre o texto do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: nosso corpo, alma e espírito sejam encontrados irrepreensíveis no dia do Senhor. E a gente vem falando desde o domingo passado que nós precisamos cuidar dessas 3 áreas da nossa vida: espiritual, emocional e fisicamente também. Então, abra seu coração e receba a palavra. Se existe alguma dessas áreas que você não tem tido muito cuidado, preste atenção e escute o que Deus está falando nesses dias. E cuide-se integralmente. O Senhor quer nos encontrar no dia do Senhor, irrepreensíveis e prontos esperando por Ele. Espiritual no corpo. Pede para a Daiane orar por isso. Daiane, por favor, vem aqui e faça uma oração. Boa noite a todos. Graças a Deus. Senhor Deus, obrigado pelo dia. Obrigado por estarmos aqui juntos. A palavra, Senhor. Vinde nosso coração, Jesus. O Espírito Santo, Jesus, 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 seja comigo, também por Jesus. Amém. Pega o microfone que você vai ajudar eu a ler. Vou começar a pegar a gente de surpresa aqui para ler o texto para mim. Daí a minha voz dá uma economizada na voz, né? Toda vez que eu pedir para fazer a leitura, você me ajuda. Graças e paz a todos. Sejam bem-vindos, você de perto, você de longe, família do Sérgio está conosco. O Pedro e seu dedo quebrado. Né, Pedro? O Pedro e seu dedo quebrado, sarou? Mas vou te falar, né? Criança para sarar dedo tem que andar com ferro ali, calçado de ferro, porque se pôr gesso, né? Lá na escola o guri quebrou o pé, pôs gesso, quebrou o gesso, pôs aquele RoboFoot, que é aquela bota preta, aí foi jogar bola com aquilo no pé. Olha o nome do abençoado, Michelangelo, não é nem Mia, é Michelangelo. Falei, Michelangelo, você não é a tartaruga ninja, cara, porque tem um Michelangelo, né, tartaruga ninja. Falei, você para com isso, rapaz. Mas, sabe como que é, né? Criança é criança em todo lugar, só muda o endereço. Que bom. A pastora falou aqui do nosso retroprojetor, queimou a lâmpada, eu acho que é a lâmpada, né? Mas custa R$500 a lâmpada e esse retro já está bem usado, nosso computador também está bem usado e já danificando, ele é de 2007. Aí nós estamos tentando arrecadar uma verba para comprarmos uma TV, porque daí colocando a TV aqui não precisa de cabo, nada, né? Pode ser pelo Wi-Fi. Fica mais prático até para organização aqui, fica melhor para os irmãos acompanharem. Então, se você puder, ore por isso, para a gente conseguir dinheiro para arrecadar a compra de uma TV. E se você puder, também, além de orar, contribuir para isso. Você de longe, você de perto. Nosso objetivo é melhorar o ambiente aqui e organizar, né? Meu irmão lá em Brasília, o Gilson, que está nos ouvindo agora, perguntou: por que você não põe uma câmera virada para o pessoal também? A gente queria ver o pessoal. Falei, rapaz, se soubesse como que é o nosso esquema lá, é tão xing-ling, que nós começamos isso por causa da pandemia, né? E aí comprei essa câmera aí, que na época custou R$200. Hoje uma câmera boa para você fazer esse processo que ele falou, tem que ter não só uma câmera, como um computador, que tem a entrada de vídeo, que faz aquele jogo de filma aqui, filma ali, né? Então precisaria de mais 2 câmeras, um computador melhor, e é investimento. O computador hoje desse bom está por volta de uns 3, 4 mil. A televisão dessa aqui eu vi, de 50 polegadas, ali na Van, por 1.500, 2.000, uma mais simples, né? Tem mais caro, mas a gente não, como não é para ficar assistindo todo dia, não precisa de uma coisa tão top.
Mas esse computador é o meu da escola, que eu trabalho, do meu uso. Quem me deu esse computador foi o governo, na época da pandemia. Ele deu dinheiro para nós, eu estou usando ele pessoal, então eu posso fazer dele o que eu quiser. E esse outro também eu comprei do Tini, lembra do Tini? Ele me vendeu do Paraguai. Um dia eu levei esse computador na escola, os guri tiraram sarro, disse que era da época das cavernas, porque ele é dessa grossura, né? Mas é o que Deus nos deu. E fora isso, pessoal, equipamento, eu precisava de gente que soubesse mexer com isso, porque não adianta eu ter equipamento, eu tenho que ficar indo lá, mudando, né? Preciso de gente que se interesse por isso, que goste, que saiba mexer, que fala, não, pastor, deixa comigo que o senhor se preocupa em ministrar a palavra, eu me preocupo em conectar as coisas. Eu falei, maravilha. E aí meu irmão lá em Brasília falou, por que você não faz isso? Eu falei, rapaz, se soubesse como que é o negócio, eu vou lá, crio o link, volto, cai o link. Não é fácil. Enquanto não tiver gente disponível, com disposição para isso, fica difícil. Mas eu sei como que é, por exemplo, eu vou pedir para o Sérgio fazer isso. Né? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai falar assim, pastor, eu não sei nem onde liga esse negócio. Né? Porque nós dois, é porque eu estou na educação, mas nós dois somos da geração que não existia nada dessas coisas na igreja. A gente ia para celebrar o culto. Né? Ia lá e tinha uma caixa de som, um microfone e pronto. Né? Hoje, para facilitar a vida tanto das pessoas que vêm quanto dos que estão de longe, a gente tenta usar os equipamentos. Mas se eu pudesse, eu não usaria nada disso. Porque isso aqui facilita para os de longe. Para vocês aqui, não muda nada ter esse equipamento. E eu só não parei com isso porque os irmãos de fora pediram, olha, nós estamos sendo abençoados com a palavra e quando puder, manda o link para nós. Mas por isso que nós não paramos de transmitir. E eu estou pensando seriamente em parar de transmitir mesmo, ao vivo, e fazer assim, gravar só aqui, aí acabar o culto, eu baixo ele e mando para o pessoal. Né? Só a questão é que não vai ser mais ao vivo. Daí dá menos trabalho. Isso aqui daí usa só um celular, só capta aqui, está pronto. Só que não vai ser igual agora. Estão lá participando, ao vivo e a cores. E por que eu estou falando isso? Porque a igreja, o templo, o lugar de reunião, não é nada. De nada adianta termos o melhor equipamento. Eu conheço igrejas que têm fundo preto, jogo de luzes e tal, né? E enche de gente, porque isso atrai pessoas. Mas o grande desafio é encher essas pessoas da palavra de Deus. E nós estamos caminhando aqui num tempo, na nossa comunidade, onde eu tenho certeza que muitas pessoas vão pensar duas vezes antes de vir para cá. Por quê? Porque não vai chegar aqui e ter tapete vermelho, não vai chegar aqui e ficar querendo dar oferta para poder ganhar moral para falar aqui na frente. Porque o nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus para as pessoas e elas viverem a vida delas como elas quiserem. Se quiser seguir a palavra, amém. Se não quiser, viva do jeito que quiser viver. E as portas sempre estarão abertas para entrar e para ir embora. Vai para onde você quiser. Congregue onde você se sentir melhor, onde for mais acessível, onde você achar que você merece estar lá e aquela igreja merece você, vai para lá. E os que estão de fora também, se quiser vir para cá, venham, pode vir quando quiser. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus. Eu sou uma das ovelhas de Jesus aqui. Eu só tenho a responsabilidade de estudar e ministrar a palavra. Pesa sobre mim isso. E eu quero fazer isso com zelo, com ordem, com seriedade, porque eu tenho certeza que se não fosse isso, aqui a pessoa mais antiga aqui do nosso meio é a Valdirene e a Daiane. Aliás, é a Thalita, né? Que ela veio conosco para cá, mas a Valdirene e a Daiane estão aqui desde quando nós chegamos em Primavera do Leste. Desde 2005. E elas são prova de que nós, em nenhum momento, tentamos manipular ninguém. Ou deixamos a glória, o ego tomar conta de nós. Eu lembro quando o Júnior chegou na igreja, algumas pessoas comentaram, o pastor agora está muito voltado para o Júnior, porque ele é rico. Eu falei, eu estou me preocupando com o Júnior, com riqueza. Não estou nem aí se tem SW4, se ele anda de a pé, não estou nem aí com isso. E ele é prova disso, eu nunca alisei nada com ele. Nós já tivemos conversas duras. Não foi, Júnior? Não foi, Júnior? E nós tivemos conversas duras mesmo.
Mas eu acredito que a amizade é isso. Aí Provérbios diz que o homem afia o seu rosto como o ferro afia o outro quando é amigo. A amizade não nos livra de embates. Pelo contrário, são as amizades que criam embates. E nos embates nós nos fortalecemos. Por exemplo, o dia que o senhor chegar em mim e falar, pastor, eu preciso falar com o senhor sobre isso, quero chamar a sua atenção nisso. Eu vou falar, eu não quero pregar mais, o Sérgio me deu uma dura. Se ele tiver razão, eu vou ter que pedir perdão para ele e agradecer. Obrigado, Sérgio, por você ter me corrigido. Porque a Bíblia fala que nós devemos admoestar um ao outro, corrigir um ao outro. Então, o nosso alvo aqui é fazer isso. E, usando dessa palavra, eu queria voltar ao tema que a pastora ministrou a semana passada. Deixar assim para os irmãos lá de fora ver. Ela usou a expressão corpo, alma e espírito. Tem gente que não acredita nisso, que somos uma tricotomia de Deus. Tem gente que acredita que nós somos só corpo e espírito. Outros falam que nós somos corpo e alma, que espírito não existe. E outros que juntam o espírito e a alma e falam que nós somos corpo e isso aqui, mas sem separar. Por que eu acredito que isso aqui, alma e espírito, são duas coisas distintas, porém andam juntas? Por quê? Porque lá em Hebreus diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de discernir e separar juntas e medulas, alma e espírito. Então é algo tão junto que para separar a alma do espírito é só a palavra de Deus. É uma coisa muito unida. Tão unida que se você machucar a alma, pode atingir o espírito. Se você machucar o espírito, pode ferir a alma. E quando a alma está ferida, quando o espírito está ferido, o corpo sofre. Provérbios diz que uma alma ferida apodrece os ossos. Tem pessoas que estão tão feridas emocionalmente, que a alma é parte das emoções, que o corpo está gritando, o corpo está doente. Mas ela não tem nada no corpo. Faz exame, está tudo ok. Vai lá, faz check-up, coração está bom, o sangue está com as taxas mais ou menos, mas está bom. E aí você diz, mas o que está acontecendo que essa pessoa está sofrendo, está com dor em tudo? Dói tudo, mas não tem nada fora do lugar. Tem sim, ou a alma, ou o espírito, ou os dois juntos. Geralmente, e muitas vezes pode acontecer, da pessoa estar com a alma doente, mas não vai buscar ajuda. E a pastora focou muito bem sobre isso, que a área dela era a área da psicologia. Pastor, mas eu acredito que não precisa de psicologia, Deus cura eu também. Eu acredito que Deus cura até corpo. Só que se o meu braço quebrar, eu não vou ficar orando com o braço quebrado. Eu vou pedir, Senhor, o que eu faço? Eu tenho certeza que Deus vai falar, vai na UPA, que Ele vai engessar seu braço. Não é, Pedro? Vamos orar pelo dedo do Pedro. Vamos orar assim, para que não piore. Mas ele teve que passar uma faixinha lá e deixar firme, que é a nossa parte, que nos cabe. Então, eu não vou continuar o que ela falou, porque ela terminou e tem muito material, mas o assunto dela foi esse. Quem quiser assistir, vai lá no domingo passado, está lá salvo, e assista o que ela falou sobre isso. Hoje, eu vou só dar uma pincelada, porque eu vou focar sobre a vida do Espírito, e eu desafiei a Thalita para falar sobre a vida do corpo. Ela vai falar sobre a importância do corpo, de cuidar do corpo. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui vamos sair daqui chorando de dor, mas não no corpo, na consciência. Porque você come açúcar que não deveria, você não faz o exercício que você deveria, você come fermento que não deveria, você come a gordura que não deveria. Não estou dizendo que gordura é ruim, tem gordura que é melhor, e é muito melhor do que óleo de cozinha, né, Sérgio? Eu lembro que o Sérgio, uma vez, a gente vendo um negócio de carne, você falou assim, pastor, acho que era a ponta de peito que você tinha assado, estava meio amarela, você falou, essa é a gordura boa, é a graxa que nos engraxa por dentro. Você falou desse jeito. E os pesquisadores chegaram à conclusão, realmente, que essa gordura é uma gordura boa, só não deve consumir demasiadamente. Mas a gente come um monte de outras porcarias. Muito bem. E hoje eu quero focar
no assunto sobre o Espírito, mas não vou aprofundar. Eu quero desafiar você a ler alguns textos bíblicos comigo. Por exemplo, eu vou até apagar aqui. Depois você vê lá na internet, tem. Ixi, chegou a grudar aqui, não quer sair mais, ó. Não, ele devia apagar sozinho mesmo. É o pincel que tá, o apagador que tá ruim. Muito bem. Estou de costa para vocês aí, mas me perdoe. Tem uma coisa que não está saindo muito bem, não. Pega um paninho lá para mim, Val, por favor. Pastor, tem um pouquinho de álcool lá. Muito bem. Teve alguns anos atrás, na década de 80, início da década de 90, surgiu uma onda de evangelismo, onde eles começaram a sistematizar a forma de fazer evangelismo. E teve um camarada, deixa eu ver se eu salvei aqui o nome dele. Teve um camarada chamado... Acho que eu não salvei o nome do cara aqui, não. Não salvei, não. Bill Bright, se não me engano, que ele lançou um livretinho amarelinho. Paga só isso daqui, por favor. Um livretinho amarelinho chamado As 4 Leis Espirituais. Quem já viu? As 4 Leis Espirituais. Ou seja, eles vieram dos Estados Unidos e trouxeram para o Brasil esse livretinho, e esse livretinho tinha uma base para evangelismo. É muito bom aquele material. Sistematizado, mas bom. E eu sei ele decor, tá tudo aqui na minha cabeça, porque nós fizemos curso sobre aquilo, semanas após semanas na igreja, e era assim, a gente fazia o curso e saía no bairro evangelizando, chamando as pessoas e perguntando: você já ouviu falar das 4 leis espirituais? A pessoa: não. Você tem um tempinho? Aí você apresentava essas 4 leis espirituais. E ele trazia um diagrama que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa, eu e você precisamos entender a base disso. A base sobre o corpo, a alma e o espírito. A pastora falou isso semana passada. O corpo é essa parte nossa que tem contato com o mundo físico. Você pega, você sente. Os 5 sentidos, quais são? Pedro, quais são os 5 sentidos? João, quais são os 5 sentidos que nós temos? Tato, que é que você pega. Audição, que você ouve. Olfato, que você cheira. Visão, olhar e o paladar. Você reparou que 4 deles estão na cabeça? Um está nas mãos. Você pega, você sente. Tem gente que tem habilidade de, com os olhos fechados, eu fiz isso na escola, põe uma sacola cheia de coisa, fala para o menino: coloca a mão aqui dentro. O que é isso? Aí ele toca: isso aqui é um boneco. Isso aqui é um carrinho. Isso aqui é uma bola de tênis. Né? Com a mão é mais fácil. E com os pés? Você fechar os olhos e pôr o pé sobre alguma coisa, o que será que é isso? Você tem mais dificuldade. Mas a pessoa que tem deficiência visual, o cego, chamado de cego, ele tem uma habilidade tão grande no toque, seja com as mãos ou com os pés, que ele consegue desenvolver a leitura através das mãos, que é chamado braille. Ele passa a mão num relevo, que foi desenvolvido um alfabeto através dos relevos, ele vai passando a mão e ele identifica a letra A, a letra B, mas não é a nossa letra igual a gente faz. É um símbolo diferenciado. Por quê? Porque os olhos dele estão nas mãos. E ele tem, Sérgio, além da visão aguçada, ele tem a audição aguçada. Você conversa com um cego, dependendo da habilidade dele, ele fala a sua altura. Ele fala a distância que você está dele. Ele percebe, quando ele fala alguma coisa ou quando ele ouve a sua voz, ele percebe a distância que você está, Marquinhos. Ele tem uma audição aguçada. Por quê? Porque lhe falta a visão. Que não é o seu problema. Você tem visão.
Você está vendo. Mas já viu aquele ditado que diz que cego é aquele? Não, ele vê. Cego é aquele que não quer ver. Isso, Sérgio, é um ditado que serve para nós. A Bíblia está aqui, ó. Mas você não quer ver. Você não quer ouvir. Você não quer ter o trabalho de ler. Você quer que eu venha aqui domingo e leia para você. Você quer ir no YouTube que alguém leia para você. Você quer que os outros façam aquilo que você deveria estar fazendo. Isso eu estou falando da parte espiritual. Você vai ver quando a Thalita fala da parte física. Você pode ir lá matricular na academia, qualquer um de vocês. Mas enquanto você não ir para a academia, não adianta você pagar na mensalidade. Ou você ir lá e ficar assim, ó. O que você vai fazer? Eu vim na academia. Mas fazer o quê? Né, Júnior? Eu estou pagando. Você pode pensar, cara, eu estou fazendo academia. Quanto tempo? 6 meses. Rapaz, mas não estou vendo mudança nenhuma em você. É que eu só vou lá. Eu vou lá, converso com todo mundo e volto. E o Mateus está aqui de prova. Tem muita gente que vai para a academia não por causa da atividade física. Por causa daquela segunda palavrinha que estava aqui, a alma. Ela quer relacionamento, ela quer ser ouvida. Ela quer ficar nas mídias, ela quer gravar um vídeo para mostrar para as pessoas, estou aqui, compra a garrafinha bonitinha, a roupa das academias hoje que está caro pra caramba, né? E umas roupas que eu vou te falar, meu amigo. Meu Senhor, tem umas que dividem o hemisfério norte, sul, leste, oeste, a pessoa não se toca e o treinador está ali, né? Faz mais uns 2 aí. Né? Né? Aí eu vejo, Júnior, os guris fazem assim, vai lá no supino, tá, faz supino, faz um voador ali, aí faz umas roscas direto, passa um pouquinho, ele vai na frente do espelho e fica assim. Ele não faz assim para mostrar o músculo, ele fica disfarçando, mexendo o cabelo, né? Faz assim, ó. Tô bem. E ele esquece que aquilo ali é um momento. Saiu dali, se ele não mantiver a vida de boa alimentação, bom descanso, não vai ter o rendimento adequado. Bom, não é o que eu vou falar sobre as leis espirituais. Primeiro, nessas 4 leis espirituais, ele divide a gente sobre o corpo, alma e espírito. E ele fala de uma coisa interessante. Ele põe um trenzinho, vou mandar para você depois. Ele põe um trenzinho assim, e a locomotiva, sabe a locomotiva é aquela parte que tem um motor que puxa os vagões. Aí ele põe uma locomotiva, atrás ele põe um vagão, outro vagão, ele põe 2 vagões e uma locomotiva. E escreve na locomotiva a palavra fé, fato e emoção. São 3 palavras. E ele coloca ali que o que deve puxar os vagões não são as emoções. O que deve puxar, ser um motor, o que você acha que deve ser? Eu vou colocar aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é o meu trenzinho. Que tem um vagão, que tem outro vagão, está sendo puxado aqui, ó. Aqui, ó. Fumacinha saindo aqui, ó. Vou fazer até a rodinha dele para você aqui, ó. É porque tem gente que tem que desenhar para entender. O vagão, a locomotiva com os 3 vagõezinhos. 3 palavras. Fato, fé e emoção. Qual que deve puxar os 2? Na sua opinião, o fato, a fé ou a emoção? A maioria de nós erramos nisso. A gente vai pela fé. Mas a fé, Cris, ela não é um elemento palpável. Você não pega a fé, você não mede a fé. A fé não é para amanhã. A fé é para hoje. Amanhã eu não sei nem se eu estou vivo, eu tenho que ter fé hoje. Eu tenho que ter fé que Deus está aqui hoje, falando comigo hoje. A minha fé de ontem, a fé de ontem já foi, não serve para mais nada. No passado, olhando na Bíblia, homens fizeram grandes coisas. Foram usados por Deus. O mar abriu, não abriu? Abriu ou não abriu? Isso é fato ou fé? Depende. Depende. Não, mas o mar abriu ou não? Você viu?
Então você tem fé num relato de um fato que você não viu. Mas primeiro você tem que crer que é uma coisa factual, que aconteceu mesmo. Não tem que ser fé no sentido de, talvez. Tem que ser fé porque você vai acreditar dizendo, isso para mim não é fé, é fato. Aconteceu e pronto. Mas como que você diz? Por causa da palavra. A palavra está dizendo. E para mim isso não é só fé, é fato. Por exemplo, Jesus nasceu. É fato ou fé? Você viu ele nascer? Como que você acredita? Como você acredita que ele nasceu? Porque está relatado na palavra de Deus. E não só na palavra de Deus, está relatado no livro de história, fora de cristianismo, fora de fé cristã. Ele foi um homem da história da humanidade. Aliás, ele foi um homem da humanidade. E isso é um fato. Está entendendo? Nosso problema é que a gente quer espiritualizar tudo. E nem tudo deve ser espiritualizado sem primeiro crer que aquilo aconteceu de fato. Jesus nasceu, viveu, morreu. Morreu? Você foi no velório dele? Ele tem um túmulo com o corpo dele lá. Por quê? Para nós que cremos é porque ele morreu e ressuscitou. Você viu ele ressuscitado? Mas para nós isso não pode só ser fé, tem que ser um fato. Então, ele traz essa dinâmica aí, que o trenzinho, como chama aqui? A locomotiva, deve ser puxado não, deve ser o primeiro. É a fé? Fato, muito bem. Eu estou vendo só, vocês estão prestando atenção, estou igual professor na escola. O que deve puxar a sua fé é o fato. Fato quer dizer que é algo verdadeiro. Só que a Bíblia para você, às vezes você não lê como fato. Aliás, você nem lê, porque se você lesse, muitas coisas na sua vida não estariam como estão. Porque você vive deixando as emoções puxar a sua vida. E é assim mesmo, a gente sofre por causa disso, Sérgio. As emoções detonam com a gente. A gente fica assim, ó. Por isso tem gente que segue Jesus, para de seguir, vai para a igreja. Tem um livro chamado Por que você deixou de ir à igreja? Esse livro é interessante. Muitos pastores não gostam desse livro. Eu tenho algumas reservas, mas ele é muito bom. Ele faz a gente questionar muitas coisas. Porque ele olha esse ambiente aqui, ó. E realmente esse ambiente não é atrativo. E eu particularmente não gostaria de ter uma igreja atrativa. Eu não queria que todo mundo chegasse aqui e se sentisse bem. Ai, que gostoso. Eu gostaria muito que todos que viessem aqui se sentissem confrontados pela palavra. E saíssem daqui e colocassem em prática o que a palavra está dizendo, não o que eu estou dizendo. Para ver que tudo que está ali é um fato. Que vai descambar no quê? Gerando em você fé. E o que virá atrás no reboque serão as suas emoções. Só que a maioria de nós invertemos, colocamos as emoções puxando a nossa fé. Por isso que a sua fé é assim, ó. Hoje eu creio. Dá para o fogo, pastor, conta comigo, vamos junto. O que é para fazer? É para limpar a igreja? É para ajudar a pintar? É para nós evangelizar? É para nós fazer acampamento? Estou junto. Amanhã eu falo, Júnior, vamos, pastor, estou agarrado aqui. Muito serviço, não deu tempo para nada. Mas, rapaz, cadê aquela fé? Né? Porque as coisas vão tomando conta da nossa vida e a gente vai invertendo tudo. Eu, conversando com a pastora esses dias, falei, o que ajudou a gente a chegar até hoje juntos foi um fato. O fato de que eu conheci uma pessoa que acreditava no que eu acreditava, que era possível servir a Deus independente da circunstância. E não redar o pé.
seguir e caminhar firme com Jesus. Antes de eu amar a Regina, eu aprendi a amar a Jesus. O problema é que a gente procura a gente para amar a gente e fala assim, um dia, quem sabe, ele vai amar Jesus. Eu creio nisso também, mas é muito difícil. Ou aquele caso que a pessoa vem para a igreja e chega aqui e se decepciona porque encontra o que tem dentro da igreja, do templo? Pessoas, demônios e pessoas que agem como demônios, uma satanidade lascada, mentira, trapaça, adultério, engano. Tem por quê? Porque tem gente, onde tem gente, tem problema. Mas como já foi dito que há muito tempo atrás, a igreja é igual a Arca de Noé. A Arca de Noé, lembra? Quando nós fizemos essa comparação? Na época do dilúvio, começou a cair água. Qual era o lugar mais seguro da terra naquela hora que começou a cair água? A arca. Mas o que tinha dentro da arca? Bicho faz o quê? Come, caga, mija. Você imagina o cheiro dentro da arca? Você quer saber como que é? Vai na casa de quem tem cachorro. E não tem higiene, que tem gente que tem cachorro que dorme dentro de casa, os bichos, quem está ali está acostumado. Chega, chega em ver os bichos. Agora quem vem de fora, que entra naquela casa, fala, daí saiu o ditado, minha mãe sempre fala, fulano está com cheiro de cachorro molhado. Já viu? Já viu esse ditado? Você que está acostumado, você não sente mais. Acostumou com o cheiro. Mas quem vem de fora, você quer ver, vai lá na granja. Vai visitar a granja para você ver. Eu já fui a Mantiqueira. Meu Deus do céu. Só não aguento trabalhar aqui um dia. Que nada, tem gente lá que está 5 anos lá já. Acostuma com o cheiro. E a gente vai acostumando, Sérgio. A gente vai acostumando a deixar as emoções tomar a frente. A gente acostuma a não ir no culto, a gente costuma não orar, a gente costuma não ler a palavra, a gente costuma não fazer exercício, a gente costuma falar mal da vida dos outros, a gente costuma tudo que não deveria. Pode reparar. Isso é governado pelas emoções. E a gente vai acostumando, irmão. A gente vai acostumando a não ter mais temor de Deus. Porque você peca. Você fala, eu comi a fruta e Deus disse que comer ia morrer, mas estou vivo. Não morri. Foi isso que aconteceu lá no jardim. Então, só para... Primeira coisa, fato. É fato que você nasceu de novo? Ou é isso que está dizendo são suas emoções? O pastor foi no culto, sentiu arrepio. O pastor me chamou lá na frente, eu levantei a mão e fui. Estou nova pessoa. Até a hora que chega em casa tem um embate e já solta os cachorros no marido, solta os cachorros na esposa, arrebenta com o filho, xinga, fala palavrão. Fala, mas peraí. Quando você veio da igreja, você trouxe o diabo junto? Porque não é possível. Chega do culto. Interessante, né? Bom, isso aqui é uma base que nós vamos falar depois. Já vem aqui. Leia comigo. Daiane. A Daiane vai ler para nós, eu vou comentar rapidamente para voltar ali. Deixa marcado aí, João 3,16. Deixa marcado Romanos 3,23. Romanos 5,8. Se cada um quiser abrir no texto, também fica à vontade. E João 1,12. João 3,16 é o famoso. Romanos 3,23. Romanos 5,8. E João 1,12. Muito bem. João 3,16. Quando a gente pedisse para abrir esse texto, quem realmente já leu a Bíblia, nem precisaria abrir, saberia decor, e quando eu começar, você vai terminar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bem. Olha que interessante. Ele fala que são 4 leis. A primeira lei espiritual é Deus te ama. Isso é uma lei, isso é um fato. Mas fala a verdade, se de vez em quando você fala assim, será que me ama mesmo? Porque aí está escrito que Deus amou o mundo. Você faz parte do mundo? Então Ele te ama. Mas por que tem hora que acontece coisas na vida da gente e a gente fala assim, nossa, parece que Deus não me ama. Como que eu estou passando essa situação?
Como que Ele permite isso acontecer comigo? Puxa vida! Eu acho que Deus não me ama. Senão eu não estaria sofrendo tanto. Aí você já está começando a deixar as emoções tomar a frente de um fato. Para você, o amor de Deus não deve ser só a fé e as emoções. Ele deve ser um fato irrefutável. Não pode ser mudado. E Deus te ama e me ama e amou o mundo de uma forma sobrenatural. De uma forma... como que fala aquela palavra quando não há troca? Um amor? Quando não há troca. O recíproco há troca. Incondicional. Ele não nos amou porque merecíamos. Ele não nos amou porque a gente vai para o culto. Ele não nos amou, não nos ama porque você faz coisas para agradar Ele. Ele nos ama porque Ele é amor. Não tem como Deus não nos amar. Por quê? Porque Ele é amor. Isso para você tem que ser um fato. Até quando você peca, Ele continua te amando. Até quando você não quer mais saber dEle, Ele continua te amando. Para isso Jesus aí conta a parábola do filho pródigo, que o filho vai embora. Você sabe que lá é uma parábola, que lá não é uma história, não aconteceu. Jesus conta uma historinha, inventa uma historinha para poder ensinar. O que ele estava dizendo? Que ele estava contando que o pai ali não é você, Sérgio, não sou eu, não é você, Júnior, não é Mateus. Por mais que a gente queira ser pai dos nossos filhos, mas nós não temos aquele tipo de amor daquele pai. Porque eu já vi pai e mãe dizer, fulano não é mais meu filho. Deus jamais vai dizer isso para você. Ele conta a historinha que o filho foi embora e o pai ficou o quê? Esperando o filho voltar. Então, para nós isso tem que ser fato. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que ele fez? Qual foi a prova do amor de Deus? Ele deu. Prova do amor de Deus. Ele dá. E ele não dá qualquer coisa. O que ele deu? Com que propósito? Para que todo aquele que nele crê, nele quem? No Deus ou em Jesus? Em Jesus. Todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Não é fantástico isso? Não é fantástico ver que Deus amou o mundo? Veja o 17. Leia o 17, por favor. Por quanto? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Viu? Olha só, ele diz que enviou Jesus ao mundo para que o mundo fosse salvo, não é o 17? Agora veja o último versículo, esse mesmo Deus que ama, ele tem um propósito além do amor dele, que ama, ele também é justo. Olha o 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida e sobre ele permanece a ira de Deus. Que contraste! Um amor e ira. No 3,16 ele amou o mundo. No último versículo do capítulo 3, o 36, ele fala que quem tem um filho tem a vida eterna, mas aquele que não tem um filho, sobre ele repousa a ira de Deus. Forte, né? Se você decide se isso para você é fato ou são emoções. É um fato. Então a primeira lei, Deus me ama. Segunda lei, vou adiantar aqui. Segunda lei, ele diz lá no texto de Romanos 3:23. Segunda lei, o ser humano é pecador, está separado de Deus, logo não vive esse plano do amor de Deus. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo está dizendo quem pecou? Está escrito aí, quem pecou? Sério? Está escrito todos na sua Bíblia aí, Cris? Engraçado.
Será que Maria pecou? A mãe de Jesus? O que está escrito aí? Não está escrito todos menos Maria. Todos menos José. Quando é todos, é todos. Pode pôr todos aí se quiser, para pegar todo mundo. Né? Todos pecaram. E estão o quê? Destituídos. Estão afastados. Veja agora aí o 6:23. Nós vimos o 3:23. Vira 2 páginas aí, você vai ver o 6:23 de Romanos. O que diz? Pode ler. 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus. O salário do pecado é a... Presta atenção aqui, por favor. O salário do pecado é a morte. Ele está dizendo que todo mundo que vive no pecado vai receber um pagamento. Qual é? Qual é? Segundo o texto? Morte, filho. Ah, mas eu estou vivo, pastor. É a morte espiritual. Você perde a comunhão. Adão, quando terminou de comer o fruto, falou, está tudo bem, não aconteceu nada. Mas quando Deus chegou no jardim, o que ele fez? Se escondeu, correu. Mas Deus chega e pergunta, Adão, por que você se escondeu? O que ele responde? Primeira coisa, o que ele responde? Ouvi a tua voz. É por isso que você não lê Bíblia. É por isso que você tem preguiça de ler as Escrituras. Porque você sabe que as Escrituras é Deus falando com você e você vai ler lá e fala assim, pare de ficar olhando para a mulher dos outros. Pare de pegar dinheiro que não é seu. Para de comer demais, porque a Bíblia diz que glutonaria é pecado. Não, a gente foca no fulano está adulterando. Ciclano está fazendo isso e aquilo. Aquele homem não é homem, aquela mulher não é mulher. A gente foca só nisso. Esquece de que lá está escrito, não seja mexeriqueiro, não fale da vida dos outros. Não minta. Quem aqui nunca mentiu? Levanta a mão. Levanta a mão de segurança aí. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não fala. Mas nas emoções ele já mente. Tá com fome? Ou tá querendo colo? Né? Tá doendo alguma coisa? Não, tô com fome. Né? Muito bem. Então, primeira lei, Deus me ama. Segunda lei, todos nós somos pecadores, estamos separados de Deus. Por isso não podemos experimentar o amor de Deus. Terceira lei. Terceira lei, Jesus Cristo é a única solução de Deus para o pecado. Romanos 5:8. Jesus é a única solução de Deus para o pecado. Romanos 5:8. O que está escrito daí? Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter disponível em nosso benefício, quando ainda estávamos no pecado. Deus prova o seu amor. Ele não ama só de palavras. Ele ama com atos, com gestos. Ele prova o amor dele enviando Jesus. E Jesus é a única solução. Olha aqui para mim. O homem tentava buscar Deus, Marquinhos. O homem lá embaixo tentando buscar Deus. Fazendo boas obras. Dando dinheiro na igreja. Comprando carro novo para a mulher. Vindo no culto. Fazendo coisas boas para chegar até Deus. Mas ele nunca alcançou Deus. Só teve uma solução para o homem. Foi Deus descer do céu, enviando o seu filho. Para o homem pecador chegar até Deus, era impossível por obras. E Deus então envia quem? Aqui é a cruzinha. Jesus é o único caminho do homem para Deus, de Deus para o homem. Por isso você vai encontrar na Bíblia relatos dizendo que ele é o filho do homem. Jesus, o filho do homem. Ele veio aqui, mas ele não caiu, ele foi enviado do céu para ser a ponte de nós para Deus. Então, as suas obras não te levam a Deus. Sua bondade não te leva a Deus.
É Deus que veio até você, através de Jesus. E por último, a quarta lei espiritual, que é usada essa expressão naquilo que eu te falei, João 1,12. Pode ler. João 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creem, o seu nome deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Leia de novo, por favor, Daiane. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Quem recebeu a autoridade para se tornar filho de Deus? Os que creem no seu nome. Aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas não é no domingo levantando a mão somente. É numa mudança de atitude de vida, de consciência. É uma tomada de atitude. Eu quero e eu vou. Não é alguém me empurrando, não é por causa das emoções, não é por causa do dia de culto. Está tão bonito o culto hoje, eu vou lá também aceitar Jesus. Não. É uma decisão minha aqui dentro. O Espírito Santo que convence você do pecado, da justiça e do juízo. E você olha para você falando, eu sou um trapo de imundícia. Eu não presto para nada. Esse Jesus é que pode me salvar e eu quero segui-lo. Ah, pastor, eu já fiz isso. Fez? Parabéns. Quem está vendo isso na sua vida? Quem está vendo que você mudou de vida? Seu cachorro, que você dá mais ração para ele? Ou sua esposa? Ou seu marido? Ou seus filhos? Estão vendo que você é uma nova criatura. Que você não é mais aquele arrogante, briguento, violento, aquele que maltratava. Pelo contrário, você é aquele que agora chega e aconselha, é rígido, mas com amor. Quando erra, pede perdão. Você é aquele que acha que lavar louça faz você menos homem? Ou você é aquele que fala, não, eu vou ajudar minha esposa porque o serviço é de casa? Aliás, a obrigação do serviço de casa é de quem? De todos que moram na casa. Seja cocô de cachorro, ou limpar o chão, ou lavar uma louça, ou fazer uma comida. Ah, mas eu não tenho tempo. Tá certo, aí organiza o tempo. Mas na medida do possível, faça. Porque tem gente que se fica sozinho o dia inteiro, só vai juntando a pia de louça porque não tem coragem de lavar um copo. Muito bem. Então, terminando. Aqui, ó, ele exemplifica ali, ó, 2 tipos de vida. Presta atenção aqui que eu vou terminar com isso. Obrigado pela leitura. Se eu lembrar de mais algum texto, vamos seguir. Ele fala assim, ó, que esse círculo aqui, presta bem atenção aqui agora. Este círculo aqui é a nossa vida. A nossa vida tem um trono. Alguém manda na nossa vida. O trono aqui, ó, é o centro da sua vida. Numa delas, ele fala assim, ó, que nesse trono, alguém tem que tomar o lugar de ser o rei, o Senhor. E ele diz que a nossa vida, ela é cheia de emoções. Essas bolinhas são as emoções. E a pessoa fala assim, eu creio em Deus. É? Você crê em Deus? Que legal. Onde que ele está na sua vida? Para alguns ele está bem aqui, ó. Uma cruz. Fora da vida. É você quem está sentado no trono da sua vida. Coloquei o E aqui para lembrar. Eu sou o dono da minha vida. Eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Sou eu. Você vai olhar as escrituras, Jesus fala, aquele que não negar, esse negar a si mesmo é o eu. Aquele que não negar o eu, o si mesmo, não é meu discípulo. Porque você se acha o dono da sua vida. Então você senta no trono e você com o seu ego começa a tentar controlar as suas emoções. E você não consegue. E você vai pedir ajuda para Deus quando você está numa igreja, acha que converteu, ou alguns põem Deus do lado de fora da vida, nem busca Deus, não está nem aí com Deus. Ah, pastor, eu não sou assim. Eu não ponho Deus do lado de fora da minha vida. Eu ponho Deus
Aqui, ó. Obrigado, Marquinhos. Caixa. Eu ponho Deus aqui, ó, dentro da minha vida. Você vai na igreja, você ora, você está no culto, você dá dízimo, você canta no louvor, você é uma pessoa crentona. Olha bem aqui, por favor. Mas Deus está na sua vida fora do trono. Você continua querendo tomar as decisões. Porque o seu ego é que senta no trono. Aí lá no livrinho ele vem e explica, ó, eu e você precisamos nos converter. Quando a gente se converte, Júnior, quando a gente se converte, aqui é uma falsa conversão. Uma conversão verdadeira muda todo o desenho. O que ele faz? Quem passa a sentar no trono da vida? Quem é o seu rei? Você ora o Pai Nosso todo dia. Seja feita a vossa vontade, mas aqui quem faz a vontade é você. Quando você se converte, quem vai dirigir as suas vontades? Porque Deus não está mais fora da sua vida e nem na beirada da sua vida, Ele está no trono da sua vida. Quem vai controlar as suas emoções? E quando Ele controla as suas emoções, elas começam a ficar organizadas. Cada uma no lugar certo. Sem estar bagunçada. Mas como tirar o seu eu para fora da sua vida? Não tem como. O seu eu continua aqui. Mas não mais sentado no trono. O seu eu é controlado pelo Espírito de Deus. Você tem a sua vida, o seu eu, as suas vontades, os seus desejos, mas quando você for querer fazer algo, você fala assim, Senhor, faça a tua vontade. Quando eu converso com um casal que fica, pastor, mas por que eu? Quando começa com muito eu falo, não entendeu nada. E outra, quando a gente se converte realmente numa igreja, que você faz parte daquele grupo, você não fala mais eu, é nós. É nós, somos nós, isso aqui somos nós. O espaço aqui é para nós. A cadeira aqui é para nós. Se ela está ruim para você, está ruim para o outro. Falando nisso, nós precisamos trocar as cadeiras, tem umas que estão rachando, quebrando. Por quê? Para melhorar, para nós. A televisão é para nós. Não é para eu, é para nós. Nós quem? Nós todos. Todos que estão e todos que virão. Mas eu não concordo eu ajudar a comprar uma TV para quem está chegando agora. Interessante, né? Você ainda não entendeu nada. Jesus chega e fala, eu vim para servir e não ser servido. E você? Quer servir ou ser servido? Então, quando isso acontece, Sérgio, você não passa mais a deixar o seu eu controlar a sua vida. E isso não é fácil, gente, isso é um processo. É um processo. Porque às vezes você até fala assim, Senhor, vem para dentro da minha vida, mas fica no cantinho aqui, tá? Que disso aqui, deixa que eu cuido. Eu quero que o Senhor resolva o problema X, mas o Y, deixa que eu resolvo. Porque eu sei mais que o Senhor. Eu entendo disso. Olha, disso eu entendo. Solange vai saber do que eu estou falando. Olha, disso eu entendo. Na verdade, a gente não entende nada. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, Senhor. A gente espera que amanhã dê tudo certo. Mas amanhã talvez eu nem estou aqui. Tem um louvor que fala, né? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Então, queridos, eu vou depois aprofundar sobre a vida do Espírito. Eu queria te mostrar isso. Primeiro que deve reger a nossa vida. Fato. Me fale um fato que tem que ser claro para todos nós, para que Cristo esteja no centro da nossa vida. Mas para ele morrer, ele precisa ter feito o quê? Primeiro, Deus me ama. Eu conheço gente que vive de casamento em casamento porque ainda não encontrou o homem da vida dela. Não encontrou a mulher da vida dele. Aliás, não encontrou o amor da vida dele. Porque o amor dele está aqui, ó. E ele está procurando aqui, ó.
mulheres carentes de um homem, homens carentes de uma mulher, porque ainda não entenderam que o amor verdadeiro é dele, é ele me ama. Eu não consigo fazer aquela mulher feliz, eu não consigo sem ele. Sem ele, minhas emoções viram uma bagunça. E eu já arrumo umas 2, 3 para tentar resolver o problema que é aqui, ó, paternidade. Sérgio, isso a gente olha para os filhos, mas isso acontece conosco. Nós pais precisamos desenvolver em nós um relacionamento verdadeiro com Deus. E os nossos filhos precisam ver isso na nossa vida. Que nós somos homens que temos um amor chamado Deus. Fala, meu filho, eu te amo, mas não consigo te amar como Deus me ama e não consigo amar você o tanto que eu amo Deus. Porque o dia que você começar a amar o seu filho mais do que você ama Deus, Deus pode fazer de você um Abraão. Então mata ele para mim. Foi isso que Deus fez com Abraão. Ah, Abraão, você está se achando? Te deu filho, né? Então me devolve ele. Forte isso, né? Só que, infelizmente, quando eu entro num assunto desse, muita gente não consegue entender a dimensão do amor que eu estou falando, porque se espelha no amor do mundo. O amor intencional, o amor que troca, que faz barganha, o amor que fala assim, eu te amo porque você me deu isso ou porque você faz isso para mim. E não é esse tipo de amor. É o amor ágape, é o amor de Deus. Então, primeira coisa, primeiro fato, Deus me ama. A minha fé segue um fato. O fato de Deus me amar. Eu creio e eu vou em frente. Ah, pastor, e as emoções serão controladas no resultado da minha fé a um fato. Eu não vivo mais pelo que a televisão diz, pelo que as redes sociais dizem. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Criador. Ele é o Salvador. Ele é tudo para mim. Isso é um fato. Então eu queria desafiar você hoje a desenvolver uma linha de raciocínio na sua mente. Eu não sou... Escute bem o que eu vou te falar. Eu não sou seguidor de um livro. Eu sou seguidor de uma pessoa. Que neste livro está escrito o nome dele. Eu sou seguidor de Jesus. Ele não deixou nada escrito. Já reparou? Jesus não escreveu nada. Tudo que está escrito foram homens que escreveram. Ele podia ter escrito alguma coisa? O pouco que ele escreveu, o texto diz que ele escreveu na areia. Quando uma mulher ia ser apedrejada, o texto diz que ele estava agachado na areia, escrevendo no chão alguma coisa que nós não sabemos. Interessante, até que parece que ele fez aquilo, porque depois o vento vinha e apagava. Não é isso na praia? Já fez isso na praia? Você escreve ali na beira da praia, vem a onda, quando ela volta, sumiu tudo. Jesus não deixou nada escrito, mas eu creio que o que está escrito aqui, sobre ele, para mim, não é uma historinha, não é uma ideologia, é um fato. E pronto. E não preciso provar nada para ninguém. Eu só creio e pronto. E você vai conseguir ver isso, o resultado, nas minhas emoções. Elas são controladas pelo Espírito de Deus, por Deus. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Amém? Amém? Amém. Meu desejo é que você saia daqui com a cabeça cheia de coisa para pensar. Porque domingo que vem a gente continua. Amém? Vamos orar? Marcos? Antônio? O que foi? Deus não ouve oração de bermuda? Rapaz. De bermuda, de chinelo, ele me chama aqui na frente. Bem no dia, né?
Ora para nós encerrando, por favor, Marquinhos. Senhor meu Deus, te abençoo, meu Pai, por mais Obrigado, Deus. Obrigado. Te agradecemos, Senhor. para te louvar, te agradecer Sim, Pai. por tudo que tem feito em nossa vida. Amém, Senhor. Te agradecemos por tudo que temos feito, por tudo que temos proporcionado. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando cada um de nós, que abençoe nossa semana, nosso trabalho, a nossa correria. Só o Senhor sabe como tem sido difícil. Meu Senhor, te agradeço por tudo, imensamente, pela vida do nosso irmão, do nosso pastor, Obrigado, da Deus. nossa família. Em nome de Jesus, te agradeço imensamente com todo o nosso coração. Aleluia, Senhor. Amém. Amém, Pai. Amém. Obrigado, Marcos. Obrigado por vocês terem vindo. Deus abençoe. Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo oração. Nós oramos por todos que estão conosco aqui online também. Está aqui, ó, Paulo Vieira. Paulinho, um abraço. A Júlia, minha tia Lourdes, a minha mãe, a dona Conchita, meus irmãos de Brasília. Deus abençoe. O Heitor, lá em São Paulo. Muito obrigado aos demais que estão online conosco. Graça e paz, boa semana em nome de Jesus. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Tem, João? Amém, então. Deus abençoe, uma boa semana. Lembre-se, fato, Deus me ama. Amém? Graça e paz.